Bom, atendendo um pedido de vários de vocês, através das mídias sociais, pediram para falar sobre os polivitamínicos, a necessidade de reposição de polivitamínicos que após a cirurgia bariátrica. O que eu tenho a dizer é bem simples. Com a modernidade, o desenvolvimento da civilização, nós temos algumas características alimentares que nos tornam um pouco frágeis em adquirir fontes de polivitamínicos, das mais variadas formas. Então, eu sempre digo que isso não é uma exclusividade do doente bariátrico. Eu, por exemplo, não sou operado, mas eu tenho minha vitamina D baixa, então eu faço a minha reposição de vitamina D, eu tomo por uma opção minha vitamina C como zinco, eu tomo um ômega 3 que eu acho que me dá um suporte muito bom, principalmente para a produção de lágrima. Com o envelhecimento, a produção da lágrima diminui, isso é uma constatação, contra a idade a gente não briga e o ômega 3 melhora para mim. Tomar um polivitamínico, por exemplo, eu acho uma necessidade para mim. Então isso não é uma exclusividade do paciente bariátrico. E eu acho que não é uma justificativa. Eu não vou fazer a cirurgia bariátrica porque eu não quero trocar o meu remédio de pressão, de diabetes, de outras coisas, de colesterol, porque eu só vou trocar por polivitamínicos, né? Porque eu vou precisar de polivitamínicos depois. Na verdade, esse argumento é falacioso, né? Eu digo que você nunca vai se livrar, assim, dessas reposições. Se você quiser ter uma vida boa, você nunca vai se livrar da reposição de polivitamínicos, independente de você ser bariátrico ou não. O bariátrico necessita de alguns cuidados melhores e algumas avaliações melhores. Então, no começo, a gente avalia aí a cada 3 meses os exames direitinho. Com o passar do tempo, a cada 6 meses é mais do que suficiente 2 consultas com o seu cirurgião ou com o médico que cuida de você, e aí vai ter um perfil bem balanceado dos seus polivitamínicos e principalmente vai fazer as reposições pontuais que você precisa. E o que acontece assim que as pessoas se enganam, elas acham que eu fiz a cirurgia bariátrica, então eu vou ter uma desabsorção, então eu não vou absorver tal e tal vitamina, então todo o problema é por falta de absorção. Na verdade, o erro começa aí, o erro de avaliação começa aí. Eu vou recorrer aos meus desenhos, como eu sempre faço, para explicar para vocês aonde está o verdadeiro fator que pode fazer com que você tenha deficiência de vitaminas, não só de vitaminas, de outros elementos importantes, cálcio, ferro e coisas que vão fazer falta, proteína, coisas que vão fazer falta para você. Então, o cenário real que pode fazer com que você tenha perdas e falta de alguns elementos, ele está mais relacionado a uma questão quase que matemática. Então, se você imaginar que antes da cirurgia, você come aqui uma quantidade X, aleatória. Não estou dizendo que você come bem ou come mal, mas você monta lá o seu pratinho sem pensar muito. Diluído nesse aleatório, você vai ter aqueles elementos que são bons. Então, você tem proteína, vitamina, cálcio, ferro, tudo diluído numa quantidade aleatória. Quando você faz a cirurgia, seja o bypass, seja o sleeve, você vai diminuir a quantidade que você come no dia a dia. Então, em vez de caber isso aqui em uma refeição, vai caber isso aqui, por exemplo. E o que acontece com os elementos que são bons? Eles diminuem bastante. Isso aqui é um cálculo quase que matemático. Então, qual é o segredo de você fazer uma cirurgia bariátrica e não ter falta desses elementos? Só tem uma possibilidade: você trazer esses elementos que são bons para dentro desse pouco que você vai comer. Então, você vai trocar uma quantidade maior de alimentos aleatórios, que você não pensou muito, por uma quantidade menor de alimentos muito bons. Por quê? Porque antes da cirurgia, de uma quantidade maior, bem ou mal, você punha lá um pouquinho do que é bom, um pouco do que é ruim, tirava uma média. Nessa média, você conseguia manter mais ou menos aquilo que você precisava. Muitas vezes, o obeso ele já é deficiente antes da cirurgia, tá? Porque esse equilíbrio às vezes não fecha. Mas dá para manter. Pela quantidade, você consegue manter mais ou menos isso. Quando a gente diminui o que você vai comer, aí essas diferenças se tornam marcantes. Então, por quê? Porque como o espaço é pequeno, a quantidade é pequena, ou vai caber o que é bom,
ou vai caber o que é ruim. Os dois não vão caber. Então, se você continuar fazendo as opções erradas, cada pequena refeição que você fizer, você continuar fazendo as opções erradas, realmente, no final do dia, no final do passar dos dias, vai estar faltando cálcio, vai estar faltando ferro. É aquele paciente que toda hora precisa tomar ferro na veia, vai cair o cabelo, porque o cabelo é proteína, vai ter problema de cálcio. Mas se você seguir certinho e todas as pequenas refeições, você colocar os alimentos corretos, os alimentos de proteína, essa deficiência ela não vai aparecer. Então, fazer a cirurgia bariátrica não significa que você vai ter perda de ferro, não significa que você vai ter falta de cálcio, que você vai ter falta de proteína. Não é inerente à cirurgia essa deficiência. Vou te dar um exemplo. Como são porções pequenas, você vai comer várias vezes durante o dia. Se você chegou esse momento dessa refeição, você pode comer duas, uma barrinha de chocolate, ou você pode comer um pouquinho de carne com legumes. Se você comeu a barrinha de chocolate, você não colocou cálcio, você não colocou ferro, você não colocou vitamina, proteína, você não colocou nada, você só colocou açúcar. Se você comeu a carne com legumes, você colocou tudo isso. Ferro, cálcio, tudo isso. Aí passou aquele momento, daqui umas 2, 3 horinhas você vai fazer mais uma refeição, mais um pouquinho, quantidade pequena. Você pode comer 1/4 de uma fruta ou pode comer 2 bolachas recheadas. Ou vai caber uma coisa ou vai caber outra, as duas não vão caber. Então, se você comeu a fruta, você colocou proteína, colocou vitamina, colocou cálcio, colocou zinco, colocou tudo o que tinha de bom naquela fruta. Se você optou pela bolacha recheada, você não colocou nada. Você ficou devendo em tudo isso. Então, se você fizer as opções erradas continuamente, realmente você pode chegar numa situação crítica de ter que toda hora ir para o pronto-socorro, tomar ferro, tomar isso, fazer suplementações, e nem sempre você vai ficar bem. Mas se você fizer as opções corretas na maior parte das refeições, isso não vai acontecer. Você vai precisar repor como uma pessoa normal repõe. A gente precisa de um pouco de vitamina D, eu não tomo sol, a gente precisa um pouco de vitamina A, de um polivitamínico, mas eu sou obrigado a confessar, aqueles pacientes que realmente seguem direitinho, fazem essas pequenas refeições durante o dia, com qualidade, com foco na qualidade, a necessidade da reposição diminui muito. Ela é pontual, ela é de quase que de um cidadão comum, é quase como uma reposição que eu faço para mim. Tá certo? Então, deu para entender isso? Eu espero que tenha entendido. A vitamina, mas doutor Marcos, e a vitamina B12? A vitamina B12, às vezes eu tenho que tomar aquela injeçãozinha, é meio complicado. A vitamina B12, ela tem um metabolismo diferente. Então, você tem aqui o esôfago, você tem o estômago, e aí vai para o intestino, né? Onde vai ser absorvido aqui no intestino. A vitamina B12, ela faz um processo diferente de todas as outras. Então, você tomando comprimido, um polivitamínico, ele vai ter uma facilidade de absorver o de A a Z lá, tudo ele vai absorver bem. A B12, ele vai ter alguma dificuldade. Por quê? Porque a B12 tem um processo diferente. A B12, ela chega aqui no estômago agregada aos alimentos que você come. Ela precisa de uma quantidade boa de ácido para separar essa B12 daqueles alimentos onde ela está inserida. Então, esse é o primeiro processo, você precisa de uma quantidade maior de ácido. Em segundo lugar, ela vai ter que se unir, a B12 vai ter que se unir ao fator intrínseco, que é uma outra proteína que a gente tem no estômago.
Então, ela, agregada ao fator intrínseco, ele é como que fosse um protetor desse fator intrínseco. Esse composto B12, fator intrínseco, vai caminhar no intestino e lá no finalzinho, lá no ilho terminal, esse fator intrínseco vai ser um facilitador para a absorção da vitamina B12. Então, a história muda um pouquinho, né? Toda pessoa que é operada do estômago, não só o paciente bariátrico, o doente que opera o estômago por câncer ou por úlcera, que tem uma ressecção parcial do estômago, ele vai ter a dificuldade de tempo aqui dessa associação, dessa ligação da B12 com o fator intrínseco. Então, você tem aqui o doente bariátrico, ele tem aqui um pedaço menor do estômago, o restante do estômago dele foi desviado, certo? E aqui já vem o intestino. Então, você imagina que a B12 vai vir aqui associada aos alimentos ou naquela cápsulazinha de comprimido que você toma. Ela vai passar muito rápido, então ela vai ter contato muito pequeno com o ácido, ela vai ter um tempo muito pequeno para se unir com o fator intrínseco e ela já vai cair no intestino para ir ser absorvida lá embaixo também, mas ela vai sem essa formação do complexo com o fator intrínseco. Então, por isso que ele talvez é a única vitamina que, de fato, vai apresentar uma dificuldade de absorção. Mesmo você tomando por boca, o sublingual parece ter algum efeito para algumas pessoas, para outras não, mas a maior parte das pessoas ainda continua precisando fazer a infusão da vitamina B12 intramuscular, tá? E qual é o período em que a gente faz essa injeção? Varia muito de pessoa por pessoa, por isso que é preciso um controle. A cada 3 ou 6 meses, você fazer o exame para ver como está o seu nível de B12. Em algumas pessoas, ela vai repor 3 ampolas numa sequência aí de 15, 20 dias, uma vez por ano. Algumas pessoas vão precisar repor essas 3 ampolas 2 vezes por ano. E algumas pessoas vão ter um consumo muito maior e a gente acaba repondo uma ampola a cada 40, 60 dias. Depende de uma avaliação que a gente faz, da necessidade específica dessa vitamina B12. Por isso que o acompanhamento tem que ser importante. Você não pode fazer a cirurgia e voltar no seu médico daqui 2 anos, daqui 3 anos. Certo? E por que a B12 é tão importante? É claro que ela tem um papel importante na medula óssea, na produção do glóbulo vermelho, tá? Então, na falta dela, você vai ter um processo de anemia que é diferente da anemia causada pelo ferro, né? Anemia ferropriva. Você vai ter um outro tipo de anemia que é a anemia megaloblástica, tá? Por falta de vitamina B12. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente não pode ficar sem a B12. Um outro motivo, que talvez é um dos mais importantes, a célula nervosa, a gente tem aqui o neurônio, que é a unidade celular do nosso sistema nervoso, tanto central como periférico. Então, ele tem a célula aqui com as organelas, onde tudo acontece aqui em termos de raciocínio, serotonina, toda a elaboração do pensamento, a concentração, tudo acontece aqui dentro da célula e depois ela é transmitida por um prolongamento, que são os axônios. O conjunto de axônios formam os nervos, tanto dentro do nosso cérebro, como no sistema nervoso periférico. É ele que vai conduzir os impulsos nervosos para a movimentação e principalmente para a sensibilidade. E como é que é transmitido esse impulso nervoso aqui? Nós temos uma bainha de gel aqui, nesse prolongamento, que ele vai recobrindo o axônio dessa maneira aqui, tá? Essa bainha de gel, que é a bainha de mielina, ela é composta basicamente
da vitamina B12, ela é produzida a partir da vitamina B12. Então, e o que é essa bainha de mielina? Por que ela é tão importante? Porque ela vai aumentar a velocidade de transmissão do impulso nervoso. Tudo aquilo que você pensou, raciocinou, concentrou, elaborou, produziu ou determinou para movimentação, para sensibilidade, vai caminhar pelo axônio pulando. A bainha de mielina faz com que o impulso se transmita rápido, ele vai pular. Ele vai pular daqui para aqui, vai pular daqui para aqui, vai pular daqui para aqui, e ele vai pulando. Então, é uma transmissão desse impulso nervoso de uma maneira muito rápida, muito eficiente. Sem a bainha de mielina, quando essa bainha de mielina está ausente por falta de B12, o impulso caminha lentamente, que é como se ele fosse andando a pé. Tá? Eu costumo dizer para os meus pacientes que, na presença da bainha de mielina, o seu cérebro vai funcionar como uma internet fibra ótica, aquela transmissão rápida, excelente, tudo funciona bem. Na ausência da bainha de mielina, ou seja, na ausência da vitamina B12, a sua vai funcionar como se fosse a internet de escada, a internet antiga, aquela internet lenta que demorava para funcionar, demorava para fazer um download, demorava para fazerem as coisas acontecer. Então, por isso que nós temos que manter um nível muito bom de vitamina B12, tá? Tanto do ponto do controle da anemia megaloblástica, mas principalmente preservar o nosso cérebro. E a falta da B12, inclusive, os fatores mais comuns, né? Uma neuropatia periférica, uma dormência nos pés, uma dor que a gente não consegue determinar muito bem, mas também a diminuição da concentração, a diminuição do raciocínio, o cérebro fica um pouquinho mais lento, tá? Então é muito, e às vezes a gente não consegue perceber o que está acontecendo. Então é muito importante fazer essa reposição. Usualmente, nos meus pacientes, hoje eu tenho um padrão de reposição. As pessoas podem querer saber, mas como é que você faz? Bom, eu tenho um padrãozinho aqui, tá? No começo, nos primeiros meses, eu mantenho o paciente só com um polivitamínico. Então, existem várias marcas, várias excelentes marcas, que eu não vou fazer aqui publicidade, né? Mas um polivitamínico que vai aí de A a Z, aquele que tem um pouquinho de tudo. Lá pelo segundo ou terceiro mês, eu vou analisar o desempenho de cada um desses polivitamínicos, principalmente o quê? O cálcio, a vitamina D, o ferro e a B12. E aí sim eu vou analisar como é que eu vou montar esse quebra-cabeça, certo? Tanto o cálcio como a vitamina D são importantes, porque não adianta você ter bastante cálcio no seu organismo se você tem pouca vitamina D. A vitamina D e o cálcio, eles trocam figurinha para que o cálcio entre nos ossos. Então, não adianta você ter bastante cálcio e pouca vitamina D, que esse cálcio vai ser eliminado pela urina, ele não vai para o osso e para os músculos. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre cálcio e vitamina D. O ferro, eu também vou avaliar, porque a maior parte das anemias são por falta de ferro. Uma hemoglobina, uma molécula de hemoglobina, ela carrega 4 moléculas de ferro. Então, o ferro é muito importante. A gente precisa ter o ferro na medula óssea para produzir o glóbulo vermelho. E a vitamina B12 pelos fatores que eu já falei. Hoje, o mais usual, é claro que isso é customizado, isso é paciente por paciente. Pode ter o acompanhamento do endócrino, deve ter da nutricionista, do nutrólogo. Mas eu costumo manter os meus doentes, em média, com 20.000 unidades de vitamina D, uma vez por semana. Então, você compra um comprimido de 10.000 unidades, toma 2 comprimidos uma vez por semana. Eu costumo manter, de acordo com a ingesta de carne vermelha ou não. Quem ingere mais carne vermelha estará ingerindo mais ferro. A maior fonte de ferro da natureza é a carne vermelha. Então, quanto mais carne vermelha você comer, menos risco de anemia você tem.
Aqueles que não são tão fãs de carne vermelha, as mulheres normalmente, não é porque a cirurgia deixou elas sem vontade de comer carne vermelha. Normalmente, o sexo feminino tem um tropismo menor pela carne vermelha, tem um apetite menor pela carne vermelha. Então, o ferro eu mantenho mais ou menos 150 miligramas de ferro, tem vários nomes comerciais, várias formas, segunda, quarta e sexta-feira, ou seja, 3 vezes por semana. E a B12 eu vou fazer daquela forma que eu te falei. Ultimamente, eu achei um equilíbrio maior para os pacientes, tomando uma ampola de citoneurin ou uma ampola de qualquer nome comercial de vitamina B12, tem várias no mercado, a cada 40 dias, mais ou menos. Ou a cada 30, ou cada 40. Então, mais ou menos, ele vai tomar uma ampola de B12 por mês. No final do ano, ele terá tomado 12 injeções de vitamina B12. Em média, isso, tá? É claro que tem pessoas que precisam de menos, tem pessoas que precisam de mais, certo? Eu espero que isso fique bem claro para vocês. É claro que isso é um resumo da história, isso é um painel mais ou menos de como as coisas podem funcionar, dos elementos de maior risco para vocês, tá certo? E até a próxima discussão com um novo assunto. Continuem a solicitar na mídia social, continuem a citar aqueles elementos que vocês têm mais dúvidas, que eu vou procurar sempre estar disponível para responder para vocês. Eu espero que tenha ficado um pouco claro. Isso são as linhas gerais de como a gente deve acompanhar essa reposição de polivitamínicos. Tem muitas coisas aqui que são pessoais minhas, que nem sempre representam todos os outros cirurgiões ou quem acompanha. Continuem encaminhando essas dúvidas, elas vêm através principalmente da mídia social e aos poucos eu vou procurando responder todas essas dúvidas. Eu espero que a gente continue com essa interação. Um grande abraço a todos, um beijo no coração de todos. Nós nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.